Bom dia, pessoal. Desculpe o ângulo, o lugar. Hoje teve que ser dentro do carro mesmo. O local é o menos importante, né? O importante é a mensagem. Eu não consegui gravar a mensagem no fim de semana, então eu resolvi gravar hoje mesmo, conforme deu, e eu espero que vocês consigam absorver o máximo do que eu quero falar aqui. Hoje eu queria falar sobre o afeto e como ele impacta no desenvolvimento da criança e como a falta dele prejudica esse desenvolvimento. Houve um estudo há um tempo atrás em um orfanato na Romênia e a pessoa chama Nathan Fox, que fez essa pesquisa, e ele identificou ao chegar lá que haviam vários berços com crianças pequenas, bebês de colo, e essas crianças não choravam. E ele ficou impressionado por ver o silêncio que havia naquele local, um local onde rotineiramente haveriam crianças chorando o tempo todo. E aí, ao investigar e aprofundar nas suas pesquisas, ele percebeu que aquelas crianças não choravam por não receber retorno quando havia o choro. Praticamente assim, choraram tanto, viram que não havia resposta, então era inútil chorar. E conforme ele foi aprofundando nas pesquisas, ele entendeu que a ausência desse afeto nessas crianças prejudicou consideravelmente o cérebro delas. Prejudicou o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional dessas crianças e até no aspecto físico, o cérebro das crianças que foram negligenciadas na questão do afeto eram menores do que o cérebro das crianças que recebiam afeto desde a primeira infância. E o cérebro delas deixava de ter conexões cruciais para um bom desenvolvimento humano que a gente necessita. Então, o que eu quero trazer quanto a isso? Não é só a questão de essa negligência enorme, né, que é crianças abandonadas pelos pais, mas aquela negligência que a gente acaba fazendo no dia a dia. Toda criança ela necessita de afeto para desenvolver, ela precisa dos pais, das pessoas que cuidam dela, para ensinar as lições do dia a dia, para ensiná-las a lidar com seus sentimentos, a vivenciar as situações rotineiras, coisas que elas precisam lidar, coisas que a gente faz hoje com muita tranquilidade, mas que na infância são coisas complexas, certo? Então, assim, o afeto ele é o primeiro nutriente da criança, o primeiro nutriente naquele momento em que a mãe está abraçando, beijando, dando carinho para a criança. O afeto já vai trazendo todas essas conexões que a criança vai precisar na sua vida adulta. Então, até esse estudo mostrou também que as crianças negligenciadas, elas tiveram dificuldade de concentração, dificuldade de manterem um emprego, dificuldade de relacionamento. Então, é muito séria essa questão. E aí, o que é que eu queria trazer para a nossa realidade? Porque eu tenho certeza que aqui todos são pais e mães conscientes, pais e mães que querem dar o melhor para os seus filhos, senão nem estaria perdendo tempo vendo esse vídeo. Mas o que eu queria trazer? Nós estamos dando a atenção necessária para a nossa criança, principalmente na primeira infância. Quantas vezes a gente deixa a criança de lado para ver um programa na TV que tem mais interesse, ou para ler um livro que nós queremos acabar, ou uma reportagem interessante no celular, ou mesmo mexer em redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo isso que rouba nosso tempo. E se a gente tem uma criança, ela está ali pedindo atenção. E o que é essa atenção, gente? É atenção concentrada. Não adianta eu estar sentada do lado da criança mexendo no celular. Ela vai perceber que minha atenção não está nela. A minha atenção concentrada é participar da brincadeira com ela. Se ela está brincando com uma bola, chutar a bola junto. Se ela está brincando de montar um brinquedo junto. Então, eu sei que a nossa vida é muito corrida. A maioria de nós trabalha, eu trabalho,
e a gente chega em casa e ainda tem uma rotina diária para fazer, caber 24 horas em 1 hora, que é o tempo que a gente tem para arrumar a casa, fazer comida e ainda cuidar de criança. Mas aí eu volto àquele assunto de prioridade. O que é prioridade na sua vida? Por vezes eu deixo a janta para depois, por vezes eu compro a comida. Não, hoje eu não vou fazer janta. Se eu vejo que está corrido, se eu vejo que eu não vou conseguir dar a atenção necessária para o meu filho, eu deixo para depois, porque é muito importante. Muitas vezes a gente pensa assim, vou deixar para quando ele entender, quando ele tiver mais consciência das coisas, eu converso, eu falo. A criança, ela aprende na repetição. Então, eu já tenho que começar desde agora, desde o colo, desde o bebê, a falar, a orientar, a ensinar ela a entender o mundo. Eu já tenho que fazer desde pequeno, não é esperar ela ter consciência, não é esperar ela falar, ela me responder. Então, a criança pequena, ela tem muita coisa para desenvolver, o cérebro está vazio. E é nessa hora que é a hora de trabalhar. É a hora de colocar coisas boas no cérebro dela. Então, eu tenho que ensinar coordenação motora, eu tenho que ensinar a andar, a falar, a respeitar e entender seus sentimentos. É tanta coisa, e eu vou deixar isso para depois que ela já tiver desenvolvido, e desenvolvido talvez da forma errada. Então, a gente tem que ter um olhar mais atento para as nossas crianças. E aí, o que eu queria dizer também em relação a afeto? Muitas vezes a gente pensa que afeto é beijo, abraço, carinho, te amo. Afeto é muito mais que isso. Gente, afeto é empatia, é entender o sentimento do seu filho, é saber que ele também é um ser humano. Por quantas vezes a gente trata a criança como se ela fosse um ser diferente do humano? Eu tenho que mandar, ele tem que me obedecer. A gente trata mais eles como uma máquina do que como um ser humano. Então, a gente tem que ter empatia, respeitar seus sentimentos. E o principal disso tudo, que eu acho que falta na maioria dos adultos, e que se fosse trabalhado na infância, nós encurtaríamos muito o trabalho lá na frente. Ensinar os sentimentos, ensinar inteligência emocional. Então, ensine a sua criança a conhecer um sentimento, saber lidar com esse sentimento e ter reações em relação a ele, certo? Muitas vezes a gente quer combater o sentimento na criança. Se a criança ficou com raiva, por vezes a gente fala, menino feio, não pode ter raiva, não pode sentir ódio. Gente, se nós adultos sentimos isso, como que você quer que a nossa criança não sinta? Não existe isso. O ser humano tem sentimento. Não tem como eu ensinar para a criança. Eu vou reprimir ela, eu vou criar bloqueios nela e não vou ensinar ela como lidar com aquilo. Então, nós temos que ensinar até ela a saber o que ela está sentindo. Hoje a gente sabe quando é raiva, quando é rancor, mas ela não sabe, tudo é novo. Então, nós temos que falar, meu filho, isso que você está sentindo é raiva. Você pode sentir isso, mas não é certo você bater no seu coleguinha, por exemplo. Você está sentindo raiva, isso é normal. Isso você sentiu por causa disso, mas olha, você não pode bater no seu coleguinha. Como que você vai lidar com essa situação? Entendeu? Então, assim, vamos ensinar nossas crianças a reconhecer seu sentimento. E várias outras coisas. Quando a criança é menor, atividades que nós podemos fazer, o importante é ela se sentir amada, acolhida, respeitada e importante no meio onde ela vive, importante na família. A criança, ela não precisa ser só não pode ser um item de decoração da casa, um bebezinho bonitinho que está ali. Ela tem que fazer parte, ela tem que se sentir importante, tem que se sentir responsável nesse mundo. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês é essa. Tenha afeto com a sua criança, que ela se sinta amada e acolhida e respeitada nos seus sentimentos. Não queira combater o sentimento, combata a causa. Não queira combater o efeito. A criança deu uma birra, entenda o porquê daquela birra e lide com o que está causando aquele sentimento nela. Não o efeito daquilo ali. Não adianta você querer combater a birra na criança se você não entende por que ela sentiu aquilo ali.
Então, em todo sentimento, não repare no efeito, repare no que está causando. Ensine ela a lidar com as situações. Para pensar quantos de nós não teríamos a vida muito mais simples se a gente tivesse aprendido isso desde a infância. Então, assim, tem uma coisa que tem me chamado muita atenção. O mundo tem ficado mal porque pessoas boas deixaram de fazer filhos e povoaram a terra com filhos bons. Então, só pessoas más estão tendo filhos, filhos sem planejamento, filhos sem preocupação, filhos sem esse cuidado que a gente está tendo. Então, vamos repovoar essa terra com pessoas boas, vamos fazer um mundo melhor, com filhos melhores para essa terra. Certo? Pessoal, quem não me conhece, meu nome é Taine. Curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Peço mais uma vez desculpas por esse cenário, mas assim, a mensagem é o mais importante. Eu espero que tenha tocado seu coração e tenha te ensinado algo. Fica com Deus, um beijo, até o próximo vídeo.